Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo em alguns temas bem quentes no cenário global. Isso aí. Temos tensões comerciais que, olha, surpreendem entre EU e Canadá. Uhum. A perspectiva russa sobre aqueles ativos congelados, que é bem particular. Sim, uma visão estratégica. E uma desconfiança crescente sobre reservas de ouro até. Dentro do G7, o grupo das 7 maiores economias, né? Exatamente. Nossa meta aqui é tentar destilar o que realmente importa de todo esse material, que é complexo. Pois é, vamos tentar conectar os pontos, né? Entre tarifas, sanções, essa busca por segurança em ativos mais tangíveis como o ouro, Certo. e ver como isso tudo pode acabar redesenhando as relações e os fluxos financeiros internacionais. Então vamos começar por essa briga, digamos assim, EU-Canadá. Os EU ameaçando o Canadá, que é um aliado super próximo, membro do G7, Sim. com tarifas de 25%. E o motivo? Uma nova taxa canadense sobre serviços digitais. Isso soa meio contraintuitivo, não? Totalmente. Ainda mais porque, olha só, os Estados Unidos têm um superávit comercial de serviços com o Canadá, algo tipo uns 35 bilhões de dólares. É bastante coisa. Muita. E essa taxa canadense é de só 3%. Só 3%? É, sobre a receita que as gigantes de tecnologia, Google, Amazon, Apple, essas aí. As Big Techs. Isso que elas têm com usuários canadenses. E é retroativo a 2022. Então a ameaça de tarifa do Trump parece mais para proteger essas empresas, que são aliadas dele, né? Mas o risco é prejudicar os dois países no processo. E quais seriam esses impactos? O material que a gente viu indica que quase 80% do que o Canadá exporta vai para os Estados Unidos. Exato. Então, tarifas de 25%, nossa, seria devastador para eles, certo? Sem dúvida. Um golpe muito duro. Mas, por outro lado, os Estados Unidos também dependem do Canadá. Importaram 430 bilhões de dólares de lá em 2023. Uhum. Essas tarifas não acabariam voltando como custo maior para o consumidor americano? Para a indústria, que já está lidando com outras tarifas e, bom, um PIB que caiu 0,5% no primeiro trimestre. Exatamente essa a questão. O risco é um efeito bumerangue. E tem outro ponto estratégico. Qual? O material sugere que, se o Canadá se sentir muito pressionado, ele pode começar a procurar outros parceiros comerciais, sair um pouco da órbita americana. Diversificar, né? Isso. Talvez olhar mais para outros mercados. A China, por exemplo. Imagina a China interessada no petróleo canadense se ele ficar mais barato por causa dessas barreiras nos Estados Unidos. É um cenário complexo. E essa reavaliação de riscos de parcerias não parece ser só ali na América do Norte. Mudando um pouco o foco. Sim. A reação da Rússia aos 300 bilhões de dólares em ativos congelados. O material traz uma coisa fascinante. A ideia de que Putin vê isso como trocados. Quase um preço que vale a pena pagar. Isso é surpreendente, né? É uma leitura que foca no longo prazo, né? A ideia não é só, perdemos o dinheiro. Certo. Mas talvez usar essa perda de forma estratégica. A interpretação é que o congelamento, em vez de só punir a Rússia... Acaba servindo para outra coisa. Exato. Para minar a confiança no sistema financeiro que o Ocidente lidera. No dólar, no euro, nos títulos do Tesouro Americano, que sempre foram vistos como super seguros, né? Entendi. A Rússia parece estar dizendo, ok, perdemos isso, mas não vamos mais depender de vocês. É um sinal de rompimento. E para onde esse capital russo estaria indo, então? Os documentos que a gente analisou mostram um aumento, assim, massivo nas reservas de ouro. Muito grande. Quase 100 bilhões de dólares a mais desde o início de 2022. Um salto de 72%. Só a valorização do ouro já teria recuperado 1/3 do que foi congelado. E ainda falam que o número real pode ser maior. Pode ser. A aposta clara é no ouro
E provavelmente também em ativos da China. Isso tem um efeito duplo, né? Como assim? Primeiro, tira um comprador importante de títulos do Ocidente. Segundo, ajuda a puxar o preço do ouro para cima. Ah, claro. Algumas análises que a gente viu até projetam o ouro chegando a 4, 5 mil dólares a onça até 2030. Uau! E aí vem a ironia que o material destaca. Qual? Essa desconfiança toda não é só da Rússia em relação ao Ocidente. Parece que dentro do próprio G7 tem gente desconfiada. Ah, sim. A Alemanha e a Itália estariam pensando ou talvez sendo pressionadas a trazer de volta o ouro que tem guardado nos Estados Unidos. Fala-se em algo como 240 bilhões de dólares em jogo e só a Alemanha ainda teria umas 1.200 toneladas lá. Mas por quê? Medo de quê? Olha, reflete uma certa quebra de confiança, né? Talvez alimentada pela imprevisibilidade da política externa americana, especialmente com Trump. Entendi. O Banco Central Alemão, o Bundesbank, nega oficialmente que vai fazer uma repatriação em massa agora. Eles já trouxeram uma parte em 2013. Certo. Mas só o fato disso estar sendo discutido já mostra alguma coisa. O receio, mesmo que seja só uma hipótese, é que os Estados Unidos pudessem, sei lá, reter esses ativos, usar como pressão. É uma mudança de percepção, então. E isso me leva à questão do dólar. Sim. As fontes mostram uma queda de mais de 10% no índice do dólar desde o começo do ano. Caiu de 110 para perto de 97. Isso é só uma flutuação normal ou tem algo mais estrutural acontecendo? Pode ser algo mais fundo, sim. As tarifas, essa instabilidade toda, isso mexe com a percepção de risco global. Claro. Quem tem muito ativo em dólar fora dos Estados Unidos está vendo o valor diminuir. Essa queda no índice significa, na prática, menos poder de compra internacional com aquele dinheiro. Então, mesmo que em momentos de pânico ainda comprem títulos americanos como refúgio, A tendência geral pode ser outra. pode ser. A tendência percentual nas carteiras globais talvez seja de reduzir um pouco a exposição ao dólar, buscar outras alternativas. Então, para amarrar tudo isso, o fio condutor parece ser uma fragmentação crescente, né? É uma boa palavra. Tarifas entre quem era aliado, sanções levando países a repensar totalmente suas reservas indo para o ouro, Exato. e até uma desconfiança interna no bloco ocidental sobre a segurança dos ativos. E tudo isso com um dólar mais fraco no fundo. É um cenário bem complexo de realinhamento global, ações unilaterais, usar o sistema financeiro como ferramenta política, tudo isso parece acelerar a busca por alternativas. Alternativas a esse sistema que hoje é muito centrado no Ocidente. Certo. Isso deixa a gente com uma pergunta importante para pensar, né? Que seria? À medida que essa confiança nas estruturas financeiras que a gente conhece, as tradicionais, vai sendo abalada, para onde exatamente esse capital global todo vai migrar? Onde ele vai buscar segurança e crescimento daqui para frente? É verdade. Uma pergunta que fica no ar, fica essa reflexão para todos nós.